Voltando no vídeo 3 da nossa série sobre mentalidade, sobre mindset, segundo os preceitos bíblicos. Na aula de número 2, no vídeo 2, eu falei um pouco, expliquei claramente onde é a alma, onde é o corpo e onde é o espírito do ser humano. E defini claramente, segundo a Bíblia, onde é a mente e onde é o coração. E a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. E o coração está completamente conectado na divisão da alma e do espírito. Então, do coração procedem todas as saídas da vida. Então, tudo aquilo que eu coloco no meu coração, certamente é o que acontecerá na minha vida. E Davi, ele disse e ele escolheu depositar, colocar a palavra no coração para não pecar diante de Deus. Mas para você não confundir, quero te explicar uma coisa. Nós somos a nossa alma, como já explicamos. E a nossa alma tem intelecto, sentimento e vontade. Intelecto, sentimento e vontade. E entre os atributos da alma, entre o intelecto, sentimento e a vontade, sempre existe uma briga, sempre existe uma batalha. Qual que é a batalha? A batalha é entre o intelecto e entre a vontade. Sempre existe essa batalha. Então, por diversas vezes, eu vou tentar usar a minha mente racional, ou seja, o meu intelecto. Eu vou julgar as coisas por meio daquilo que eu tenho conhecimento, que é o que? O meu intelecto. Então, eu vou agir pelo meu intelecto, pelo conhecimento que eu adquiri, seja ele empírico da vida, ou seja ele teórico. Então eu vou julgar as coisas pelo meu intelecto, e isso é completamente mental. Lembra do desenho que eu fiz, ó? A mente é a conexão do corpo com a alma, e o coração é a conexão da alma com o espírito. Então o intelecto está completamente conectado à mente. Então intelecto, sentimento e vontade. Existe sempre essa briga entre o intelecto, aquilo que é racional, e a vontade, aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes não é racional aquilo que alguém quer fazer, que tem vontade de fazer, mas ele quer fazer, entendeu? Quer fazer por quê? Porque uma vez fez e achou bom, agradou o seu ego, uma vez fez e aquilo te deu prazer, então vontade. Simplesmente dá vontade de fazer algumas coisas. Não pela razão, enfim, lhe dá vontade. Então sempre existe essa briga, essa luta na nossa alma entre aquilo que é racional, entre o nosso intelecto e entre a nossa vontade. Por isso muitas e muitas pessoas têm vontade de fazer as coisas que não são racionais. E às vezes elas fazem. Elas fazem. E se o povo parar para pensar, não faz, mas elas pegam e fazem. Quer dizer o quê? Que a vontade venceu o intelecto. E muitas pessoas agem de forma diferente, elas agem muito mais pelo racional do que pela vontade. Isso está muito raro nos dias de hoje, mas existem pessoas assim, porque geralmente sempre a vontade ela ganha, porque a vontade está muito conectada ao prazer da pessoa. Aquilo que ela já experimentou, aquilo que já lhe deu prazer e agora ela está com vontade de fazer novamente. Tá? Muito conectada àquilo que ela come. Às vezes aquele alimento lhe dá prazer, não é saudável, não faz bem, mas lhe dá prazer. Então existe sempre essa luta. No meio dessa luta existe o quê? Existe o sentimento. Então nem sempre aquilo que a pessoa está sentindo é aquilo que ela tem que fazer. Ela tem que estar conectada ao quê? Porque isso aqui entra em várias e várias ramificações. O que ela está sentindo só vai ter validade se o coração dela, que eu já expliquei que é coração na última aula, ele está selado. Eu vou colocar só essa âncora aqui, mas eu vou explicar isso aqui em outro vídeo. Se ele estiver selado, conectado em Deus, se essa pessoa nasceu de novo, como eu expliquei na aula passada, se ela vive agora uma vida espiritual e não uma vida carnal,
Aí ela pode ser guiada por aquilo que ela está sentindo, porque o seu coração já está selado. Mas alguém pode estar perguntando, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ela não diz, ela tá fazendo uma pergunta. Ó, Jeremias está fazendo assim, ó, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? É uma pergunta. Não é uma afirmação, ele está falando uma pergunta. Quem o conhecerá? E eu te respondo, quem conhece o coração do homem e é capaz de discernir o coração do homem? Como nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra. A palavra conhece o coração e é capaz de discernir aquilo que está no coração do homem. Tá? Então, existe essa briga entre o intelecto e a vontade. O sentimento, ele sempre vai atrás de quem ganha. Tá? Ele sempre vai atrás de quem ganha essa luta. Então, se a vontade ganhar, eu vou sentir que eu tenho que fazer essa vontade, ou que eu tenho que praticar aquilo que eu tenho vontade. Aí eu estou sentindo que eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Por quê? Porque na briga, quem ganhou, na luta, quem ganhou foi a vontade. Então, por isso que o seu sentimento, ele vai atrás dessa vontade. Tá? Ele vai atrás. Sentimento é o quê? Sentimento é aquilo que eu vou criando dentro de mim para expressar para o mundo. É aquilo que sai de dentro de mim. Isso é sentimento. Qual a diferença entre sentimento e emoções e emoção? Emoção é aquilo que vem de fora para dentro e eu reajo a isso. É uma reação. As emoções são uma reação. Então, alguma coisa que eu ouço, que eu vejo, que vem de fora para dentro e eu reajo a isso. São as minhas emoções. Agora, o sentimento não, é alguma coisa que eu construo dentro de mim e mando para fora. Isso que é o sentimento. Então, o sentimento, ele vai como? Ele age como? Ele age com quem ganha na luta. Se a vontade ganha, o sentimento vai atrás. Se o intelecto ganha, o sentimento vai atrás daquilo que é racional. Não, estou sentindo de fazer isso porque isso é o mais racional a se fazer. Isso é o mais lógico a se fazer, então eu vou fazer isso. É por quê? Porque o intelectual ganhou e o sentimento foi atrás daquilo que é intelectual. Ok? Então acho que está muito claro, tá? Está muito simples. Está muito simples para você entender. Então, para o meu intelecto, sentimento e vontade ser guiado por Deus, através do seu espírito, que eu expliquei no vídeo número 2, eu tenho que ser completamente guiado, ter uma vida espiritual. Uma vida espiritual, ela nega completamente os requisitos da carne. E ela vive da alma e do espírito. Tá? Ela vive da alma e do espírito, com o espírito influenciando a alma através da palavra que está guardada no coração dessa pessoa. Tá? Sendo assim, ela é completamente influenciada não pela sua mente racional simplesmente, mas ela é completamente influenciada pela palavra que está depositada no seu coração. Tá? Então a sua mente ela não é renovada simplesmente por aquilo que é lógico, por aquilo que é claro, porque as coisas espirituais nem sempre são lógicas, ou quase sempre não são lógicas, não são racionais. Ok? Então, a mente do homem que é espiritual, ela passa a ser guiada, ela passa a ser direcionada por aquilo que foi depositado no seu coração. Ela passa a ser direcionada por aquilo que foi depositado no seu coração. Então, quando Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está dizendo o seguinte, ó, você coloca o entendimento, mas não simplesmente na sua mente. Para você ter uma transformação espiritual, esse entendimento, essa palavra tem que ser depositada no seu coração. Que o coração que vai renovar a sua mente. Não é o contrário. A renovação da mente sem o coração, ela gera um homem que se movimenta e age no mundo racional, no mundo físico, simplesmente, no mundo natural. Ok? Ele se move no mundo natural, mas ele não consegue se mover no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não se explica com as coisas naturais. Não se explica com coisas naturais.
O mundo espiritual não se explica com energias. Porque todas as energias, por mais que elas não sejam visíveis, elas são naturais. A física quântica,